Você já considerou que o simples ato de olhar para algo poderia mudá-lo para sempre? Que seus olhos não apenas testemunham a realidade, mas a criam? No Laboratório de Física Quântica de Genebra, 3 cientistas descobriram que essa não era apenas teoria, era um pesadelo. Doutora Helena Cardoso tinha passado 15 anos estudando o comportamento de partículas subatômicas. Ela conhecia cada equação, cada paradoxo da mecânica quântica. Mas nada a preparou para o que aconteceu na noite de 23 de março. O experimento era simples: observar o colapso da função de onda em condições extremas. A equipe havia modificado o acelerador de partículas para criar um campo de observação intensificado. O objetivo era provar que a consciência humana influenciava diretamente a realidade quântica. Às 3 da manhã, quando ativaram o sistema, algo mudou. Helena notou primeiro: as leituras não faziam sentido. As partículas não apenas colapsavam em estados definidos, elas se multiplicavam. Cada observação criava novas partículas, novas possibilidades. E essas possibilidades eram erradas. Marcelo, o engenheiro de sistemas, verificou os monitores 3 vezes. As câmeras de segurança mostravam o laboratório vazio. Mas nos detectores quânticos havia presenças, formas, padrões que sugeriam estruturas complexas, quase biológicas, materializando-se no espaço observado. Então, começaram os sussurros. Não eram sons reais, Helena tinha certeza. Eram impressões diretas na mente, como se algo estivesse transmitindo informações sem usar o ar como meio. As palavras eram incompreensíveis, mas a mensagem era clara. Algo estava ciente deles, algo que existia no espaço entre a observação e a realidade. A temperatura caiu 12 graus em 2 minutos. O físico júnior, Rafael, sugeriu desligar tudo. Mas quando tentaram, descobriram que o sistema não respondia. Os comandos eram executados, mas o acelerador continuava funcionando. Pior ainda, a intensidade aumentava sozinha. Helena percebeu o erro terrível que haviam cometido. Eles não estavam apenas observando partículas, estavam observando o próprio tecido da realidade, forçando-o a colapsar em estados específicos. E a realidade estava respondendo. Cada observação criava uma versão ligeiramente diferente do laboratório. Uma versão onde as leis naturais eram sutilmente alteradas. Nas telas, começaram a aparecer imagens impossíveis. O laboratório visto de ângulos que não existiam. Corredores que se estendiam infinitamente. E em cada versão havia figuras. Sombras que se moviam com propósito, aproximando-se. Marcelo tentou sair pela porta principal. Ela abriu para um corredor que ele não reconhecia. As paredes pulsavam com uma luz fosforescente que parecia viva. Ele recuou, fechando a porta rapidamente. Quando a abriu novamente, o corredor familiar havia voltado. Mas por quanto tempo? A verdade os atingiu como um golpe físico. Cada vez que observavam algo, criavam uma nova realidade. E essas realidades estavam se tornando progressivamente mais hostis. Como se algo do outro lado estivesse aprendendo, adaptando-se, tornando-se mais eficiente em manifestar-se. Rafael começou a gritar. Ele via coisas nos cantos do laboratório. Versões dele mesmo, ligeiramente diferentes, observando-o de volta. Cada uma com expressões que variavam de confusão a terror absoluto. Helena forçou-o a fechar os olhos, mas isso não ajudou. As presenças ainda estavam lá, pressionando contra a realidade, tentando forçar a entrada. Os equipamentos começaram a falhar, mas não de forma aleatória. Falhavam em padrões, como se algo estivesse manipulando-os, usando-os. As telas mostravam equações que nenhum deles havia escrito, fórmulas que descreviam realidades onde a matéria e a consciência eram indistinguíveis. Helena entendeu finalmente. O observador quântico não eram eles, nunca foram. Eles eram os observados. Algo do outro lado do experimento estava olhando de volta, e cada observação daquela entidade os tornava mais reais para ela, mais acessíveis. Quando o sol nasceu, encontraram o laboratório vazio. Não havia sinais de luta, apenas os equipamentos ainda funcionando, registrando dados interminavelmente. E nas gravações de segurança, uma imagem congelada. Helena, Marcelo e Rafael, olhando diretamente para a câmera. Mas seus olhos eram vazios, negros como o vácuo do espaço. O laboratório foi lacrado, os dados classificados. Mas às vezes, técnicos relatam algo estranho. Quando ninguém está olhando, os equipamentos se ativam sozinhos, como se algo ainda estivesse lá, observando, esperando. Porque o verdadeiro horror da mecânica quântica não é que a observação cria realidade, é que algo, em algum lugar, pode estar observando você agora mesmo. E cada vez que observa, você se torna um pouco menos real, um pouco mais parte do experimento deles. Você sente isso? Aquela sensação de estar sendo vigiado? Talvez não seja paranoia, talvez seja apenas você colapsando em uma nova realidade. Uma realidade onde você sempre pertenceu a eles.